Mas que eu não vou dar. Informações locais. Muito bem, são 7h42, e meu caro convidado, 7h42, chegou, né? Bom, a partir de agora aqui no FPN, FênixBrasilNews.com, no seu jornal difusor, vamos falar com ele, que é um estudioso, um rosto intelectual, eu diria, pelos seus vastos conhecimentos, músico Maurício Marques, que pertence ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Para começar, eu te pergunto, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Difusor, hoje na condição de integrante do seu partido, né? Você passou aqui como músico, como professor de música, como intérprete, cantor que mas hoje para falar de política, da questão partidária. Antes havia aí aquela questão do certo preconceito, o cara é do PCdoB, quer dizer, isso está superado ou não existe essa questão de o PCdoB preocupar algumas cabeças pensantes nessa população brasileira? Bom dia. Bom dia, Newton. Bom dia a todos os rádio ouvintes aí da Difusora AM. Bom dia, meu amigo que está aqui cuidando da parte técnica. Edmilson Carlos. Edmilson Carlos. Muito bom. A pergunta é muito interessante, Newton, porque a gente tem o nível de escolaridade do brasileiro é muito baixo. O brasileiro ele é criado, educado para trabalhar. Então, de modo geral, é muito fácil vender um tipo de opinião equivocada das coisas. Hoje a gente tem, no PCdoB, você tem um dos melhores governadores do Brasil, que passou pelo Legislativo, que passou pelo Judiciário, foi juiz, o Flávio Dino, do PCdoB, no Maranhão. Isso eu concordo com o senhor plenamente. Hoje é uma referência de político brasileiro até então top, né? Sim, então o Maranhão saiu de um estágio de estado que estava na linha ali de um estado irrelevante e hoje é um estado que tem os melhores indicadores sociais do Brasil, em termos do que era antes, em termos do que é agora, entendeu? Você tem, por exemplo, a Jandira Fegali, que é uma deputada extremamente atuante também no campo cultural. A Jandira Fegali, ela foi aquela que defendeu esse auxílio emergencial aí para a classe trabalhadora da cultura. Esse pessoal estava numa situação muito complicada. Você tem o Aldo Rebelo, é um homem histórico do PCdoB, que em 6 eleições ele teve, eu vou falar rápido, primeira eleição 30 mil votos, segunda eleição 45 mil votos, terceira eleição 85 mil votos, na quinta eleição ele teve 130 mil votos, na sexta eleição, na quarta ele teve 130 mil, na quinta ele teve 170 mil votos. E na sexta eleição ele teve 130 mil votos, caiu um pouquinho em relação. Mas sempre assim, quase que dobrando no número. Ex-ministro, né? Então, ex-ministro do esporte, ex-ministro. Para você ter uma ideia, o Aldo Rebelo foi um comunista, entre aspas, aí, né? Foi um comunista que as Forças Armadas bateu continência para ele. Foi ministro de Defesa. Olha só, as pessoas não sabem disso. Vamos sim ser, até porque nós temos que comer mais curtíssimo ainda. Então, só para fechar a questão comunista. O que é ser comunista? Para fechar essa questão aí, assim, bem sintetizante. Uma coisa para ficar bem clara, comunismo vem de comunhão, vem de comunidade, vem de pensamento, de interesse público no bem comum, políticas que defendem o interesse da maior parte da população, principalmente da população mais vulnerável, a população trabalhadora, que está sofrendo um desgaste muito grande, o aumento de pobres no Brasil, de pessoas desempregadas, está aumentando brutalmente. E então, hoje, ser um político democrata, progressista, é um desafio muito grande, ok? Então, está vinculado a esse tipo de fazer política, defensor da democracia, defensor do progressismo. Bom, qual é atualmente a estrutura política, eu diria assim, te perguntaria, do PCdoB em Ituiutaba? Está se estruturando, está buscando criar uma formatação nova? Qual é a realidade hoje do PCdoB em Ituiutaba? O PCdoB é um partido histórico em Ituiutaba. Os membros do PCdoB têm um histórico aí, a UJS, a União da Juventude Socialista, que é um dos maiores movimentos estudantis, movimento de jovens, de juventude no Brasil. Então, a nível de eleição... A origem do partido foi lá, então?
Uma das origens. É bem ligado ao movimento de luta estudantil do Brasil. Então, Ituiutaba é um partido que sempre participou das eleições, mas bem assim, nunca participou como majoritário, né? Nunca teve candidato a prefeito. E é um grupo de intelectuais. São meninos assim que eu coloquei aqui muito, hoje. O senhor é um intelectual, então faz parte do grupo. Já é mas é um grupo assim de caso. trabalhadores como eu também, são pessoas que ralam muito. Quanto a isso, ontem eu anunciei aqui que estaria hoje conosco, e já está aqui, você está falando conosco, o Maurício Marques, integrante do PCdoB em Ituiutaba. O Maurício Marques definiu pela sua pré-candidatura a prefeito, não definiu, está pensando, já é pré-candidato, enfim, qual é essa questão de momento? Newton, eu sou o candidato das ideias. Candidato de ideias normalmente tem um embate com o eleitor que, de modo geral, não é um eleitor de ideias. O eleitorado, de modo geral, a maioria, como eu falei no início, é composta por trabalhadores. A maioria dos eleitores são trabalhadores que muitas vezes nem têm tempo de fazer uma leitura da realidade. Eu pretendo participar do pleito, sou um pré-candidato do PCdoB, mas nós somos um partido que não temos recursos. Não temos. O recurso que eu tenho para gastar nessas eleições, se fosse possível andar, porque pelo andar da carruagem nessa pandemia, não vai dar para fazer visitas. Inclusive tem estudos até de aumentar o tempo de televisão para o pessoal não ficar tendo contato. Aí vai ficar só no online mesmo, né? Então é nas redes sociais, é em programas como o seu aqui. Então, eu sou um possível assim, pré-candidato, mas com todos os desafios de não ter verba para gastar. Em cima da sua colocação, como é que um candidato do PCdoB, o partido aí da esquerda brasileira, todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém, socialista, enfim, essa questão toda aí, diante da ideologia partidária, como é que você vai pensar uma possível eleição diante de um cenário político que realmente se fala, se existe, tem que ter dinheiro, o seu partido não tem, você disse ainda há pouco que teria que andar, não vai poder andar também, porque o momento não permite muito, então, aquela coisa, né, sapato, tênis, rua, cara a cara, tete a tete com o eleitor, como é que é possível pensar uma eleição diante dessa sua realidade do partido hoje em Ituiutaba? A gente sabe que diante desse cenário todo, tem inúmeras pessoas que têm uma preocupação com o coletivo, que têm uma preocupação com o bem comum, que têm uma preocupação com o Estado na sua esfera municipal, no caso. Quando eu falo Estado, a gente pensa todo, né? Estado, União, Estado e município. Vamos falar a nível de município. Tem inúmeras pessoas nas cidades que querem um candidato que tenha propósito, que tenha ideias em todos os setores da gestão pública, que tenha um debate claro no campo da saúde, que tenha um debate claro no campo da educação, no campo da segurança pública, da acessibilidade e mobilidade, no campo do saneamento básico. Você tem inúmeros setores da cidade que tem que ter alguém que tenha, no mínimo, preparo para dialogar com a população. Então esse exercício começa agora nessa pré-candidatura. Você tem esse preparo? Eu acredito que o caminho se faz caminhando. Eu sei conversar... Bem filosófico essa aí, né? O caminho se faz caminhando. Eu passei pela UF de Uberlândia como estudante de música. Lá eu tive um envolvimento no movimento estudantil. Eu tive uma participação no movimento de luta estudantil. Aqui em Ituiutaba eu passei 5 anos pelo curso de geografia, estudei assim bem profundo no campo aí da geografia urbana, na geografia... Você é um estudioso, né? Você se identifica assim? Eu estudo diariamente, até hoje eu estudo muito, porque um dos problemas nossos sociais é que a grande maioria das pessoas não acreditam na força do conhecimento. E se tem E aí se tornam aliados. Sim. Bom, os que não acreditam no conhecimento e que vivem assim, à margem do debate público, são pessoas vulneráveis a sofrerem as consequências da sua própria ignorância. Ignorância no sentido de não ter esse conhecimento. 7h51, estamos conversando com o Maurício Marques, integrante do
PCdoB, Partido Comunista do Brasil, ele que está aí naquela coisa, quase vai, enfim, algumas questões para ser definidas quanto à sua pré-candidatura ao governo de Ituiutaba nas eleições deste ano, que tem, hoje, no meu levantamento, são, incluindo Maurício Marques, seria o 11º candidato, pré-candidato a prefeito na cidade. Bom, nessa questão sua aí é uma bandeira, sempre foi dos partidos de esquerda, por exemplo, o PT pregou isso aí, até que colocou em prática alguma coisa, e o PCdoB também, quando se fala da necessidade das políticas públicas, se fala muito mais atualmente no Brasil, também não tem muita coisa, né? Então, quando se fala em política pública, o que é que você pensa, o que é que você imagina em termos de políticas públicas para um futuro governo, por exemplo, do PCdoB em Ituiutaba? Newton, eu sou de formação humana católica. Eu fui, assim, toda a minha bagagem que eu construí como humanista que sou, foi na Igreja Católica, foi estudando os materiais da Igreja Católica. E o ano passado, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, trouxe como tema da campanha da fraternidade o tema políticas públicas. E nós promovemos na Câmara Municipal um debate sobre políticas públicas, o qual o professor do curso de Serviço Social da UF coordenou os trabalhos, participaram inúmeras lideranças. As pessoas não têm ideia, assim, quando fala-se política, quando fala partidos políticos, existe uma demonização disso daí. E é onde a gente paga um preço muito caro, porque a grande maioria das pessoas não entendem que a política é o ato de buscar os interesses comuns, os interesses maiores. Política pública é você detectar problemáticas sociais, problemáticas coletivas, montar comitês E trazer a solução. E formular toda uma possibilidade, elaborar toda uma possibilidade de resolução desses problemas. Então isso aí a gente tem uma proposta bem diferente da grande maioria dos candidatos, que é o nosso diferencial, que é uma proposta de governança participativa. Como seria isso? A gente tem os conselhos setoriais que deveriam funcionar. Muitas vezes esses conselhos, associações de moradores, que são organizações, assim, são possibilidades de participação da sociedade civil, são cooptados por partidos políticos, são cooptados por determinados, ou prefeito ou vereador, e eles não funcionam com autonomia como deveria funcionar. Então, uma prefeitura que se preze, ela tem que ter uma coordenação de relações com a comunidade e dar base de formação para que esses grupos, esses conselhos funcionem, cumpram realmente com a sua função de órgão colegiado, sabe? De órgão deliberativo, de decisão mesmo, inclusive do orçamento público. Isso é o que poderíamos chamar então de governo participativo, é meio que por aí. É meio que por isso. Então, o governo... Mas isso é possível? Isso é possível? O governo é o que está instalado. Digamos que isso aí é a governança, é o modo de governar. A governança participativa é o que a gente acredita e tem inúmeros estudos que comprovam a eficiência desse tipo de governos em várias cidades. A cidade de Porto Alegre, em 1990, no governo do Olívio Dutra, um governo também do meu perfil, um governo governo petista, socialista, né? Ele pegou a prefeitura. Isso aí está no livro Mudar a Cidade, do professor Marcelo Lopes de Souza, que é um geógrafo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então ele faz uma análise dos planos diretores e dos tipos de governos aí. Ele passou um período em Porto Alegre estudando como é que foi essa experiência lá. Lá foi implementado essa coordenação de relações com comunidades. A Prefeitura de Porto Alegre, naquele ano, tinha comprometido 98% do orçamento do município com folha de pagamento de pessoal. Então, o Olívio Dutra colocou na mesa a realidade, pensaram-se várias alternativas de desenvolvimento econômico, desenvolvimento da educação, com o envolvimento da comunidade. Então, Newton, sem envolvimento não tem desenvolvimento. Agora tem uma questão também que eu quero colocar aqui, né? São 7h56,
Não adianta você querer propor um governo participativo quando, culturalmente, eu vejo assim, a minha visão, posso estar equivocado, a população brasileira, de uma forma geral, de uma forma quase geral, ela não é muito participativa. Então, se você oferece um governo participativo e a população não está interessada em participar, também não vai adiantar nada, né? Não, a primeira coisa que é muito importante, a gente tem o propósito, você tem assim, o plano de governo, o plano de ação, o sonho, né, as ideias, mas você tem a realidade, você tem... Eu nem sei o que vai acontecer, o Brasil será, eu acredito, infelizmente, que o Brasil será terra arrasada após essa pandemia. Porque eu acompanho a geopolítica internacional, você tem inúmeros países aí que estão montando políticas de enfrentamento com muita seriedade. A Alemanha, por exemplo, teve os primeiros 30 casos na Alemanha. O que a Angela Merkel fez? Ela já isolou totalmente esse pessoal e testes na população toda. O Brasil não está fazendo testagem. Então, o desafio real é fazer uma análise do cenário global, o cenário da União, o Brasil em que pé que estará, e a gente vê o que é possível realmente junto com as lideranças todas locais, porque partiu da eleição, passou a eleição, não é fazer governo para um partido ou para uma mentalidade, é dialogar com todos, inclusive com todos os partidos políticos também, dialogar. É assim que se constrói uma política. Eu avisei os amigos do Jornal Difusora, né? O homem é intelectual, o homem sabe muito, o homem é conhecedor da causa, então, portanto, está aqui no Jornal Difusora. Duas questões finais, tenho mais 3 minutinhos para fechar com a vossa pessoa aqui, né? A vossa senhoria, que eu pediria o pessoal do meio público aí. Você falou ainda há pouco de sonhos, que o sonho e tal. Nesse sonho, Maurício Marques sonhando ser prefeito de Tuiutaba. Nesse sonho. Ou pesadelo, né? Não, acho que nem tanto, né? Nesse seu sonho, como é que seria essa cidade governada por Maurício Marques, por exemplo? Sonho pode ser realidade, por que não? Quem não sonha não vive. Nossa, por aí vai. Eu acredito que, inclusive, a nossa candidatura, ela vem trazer eu tenho a responsabilidade de elevar o nível do debate da cidade. Então tem 2 setores extremamente importantes. Quando você fala levar nível, significa que? O nível debate com conteúdo. O nível do debate da cidade. Com conteúdo. Né? Que cidade temos? Que cidade queremos? Então a gente tem... Tuiutaba é uma cidade com IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, consideravelmente positiva a nível de estado, a nível nacional. Então a gente tem que pegar essas riquezas que temos. A maior riqueza que uma cidade tem é suas escolas, a educação da cidade, é a maior riqueza. Então, num possível governo do Maurício Marques de Oliveira, humanista, que acredita nas pessoas, nós vamos gastar um valor significativo dos recursos públicos, nós faremos investimentos na turma que estão nas escolas, nos meninos e meninas das escolas, das famílias que estão em situação de vulnerabilidade, porque a maioria desses meninos, você tem, por exemplo, a infraestrutura das escolas não está tão ruim, você tem excelentes professores, mas o nível de interesse do estudante é muito pequeno devido a pensar assim, qual que é o futuro que eu tenho com os estudos? Então, no meu governo, nós teremos uma política pública específica para assistência estudantil. 1 minuto para fechar. São pontualmente 8 horas. Daqui a pouquinho chega o Vanderlei Nascimento com a programação musical até as 11 da manhã aqui na sua difusora. Tributos. Se cobra muito, se fala muito nesse número excessivo de impostos no poder público municipal. O que se pode pensar, o que se pode fazer em relação ao excesso de cobrança de tributos nesse nosso meio, no caso da nossa região, nossa cidade? Olha, eu fiz parte de um grupo que tinha como objetivo... 1 minutinho, rapidinho. Sim, eu fiz parte de um grupo que tinha como objetivo monitorar os recursos públicos, observar qual que era a receita do município e acompanhar a eficiência nesses gastos públicos. Então, você tem já nos órgãos institucionais, aí, você tem programas de educação fiscal. O problema do tributo não é cobrar muito ou cobrar pouco, é ser bem utilizado. Esse é o debate, você ter eficiência nos gastos públicos. Então, quando pensa em cobrar muito tributo,
Você está pensando a partir de qual perspectiva? Na perspectiva de quem paga, e quem paga mais normalmente é o empresariado. E o empresariado, normalmente, a gente tem uma cultura que o empresariado ele quer obter mais lucros. E a gente precisa de ter uma tributação, uma arrecadação que vá promover qualidade de vida para a maioria da população. Ok. Muito obrigado ao Maurício Marques, aqui no Jornal Difusor. Sucesso na sua jornada, enfim, vai ou não vai, mas de qualquer forma o senhor é o integrante do PCdoB e tem conhecimento, e evidentemente que as pessoas que têm conhecimento, que têm cultura, que têm aí uma capacidade de entrar na vida pública, tem que fazer, porque acontece que quem tem não entra, às vezes quem está não tem esse conhecimento, essa capacidade. Mas enfim, sucesso, obrigado pela sua participação aqui no Jornal Difusor. Obrigado a você, Newton. A gente, olha, tem um tema que a gente não abordou aqui, que é a questão da saúde pública, tá? Então a gente tem uma plataforma de propostas bem interessante também. Um abraço. 8h02, na sequência, o líder de audiência, o inigualável Vanderlei Nascimento na sua difusora. Eu volto amanhã, sexta-feira. Amanhã é o dia, né? Amanhã é o dia. Amanhã teremos aqui Espaço Cultural com o cantor Soleni ao vivo para você. É a atração musical desta sexta-feira. E lembre-se, não só de vitórias vive o homem. Nas derrotas sempre surge um grande vencedor. Bom dia.